Graças a Deus. Sim. Evangelista Luiz, é uma honra, Amém, glória a pastor. Jesus, te receber aqui ao meu quarto de oração, Glória a Deus. aonde eu falei com Deus. Todas as pessoas que entrassem aqui saíssem de uma forma diferente. Deixa eu te ungir. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Hoje você tem a totalidade da oportunidade para você contar a sua história, para o povo saber quem é o Luiz. Porque as Amém. pessoas só veem você pregando, mas as pessoas, outrora, não sabem o que você viveu lá atrás. E antes de você dar início ao seu testemunho, eu priorizo a gente orar Amém. na fé ativada. Amém? Amém. Curva as suas cabeças, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, Sim, Deus. eu sei que nós pecamos Deus, contra ti, mas não retire da nossa vida Sim. a tua presença. Sim. Manifesta o teu poder, Pai. Sim. Que esse testemunho vai de Sim, encontro Jesus. àquele que necessita e precisa. Sim. Porque através dessa oração, eu já declaro no mundo espiritual que eles já começam a sentir a presença de Deus. Tocando do alto da cabeça à planta dos pés. Tudo aquilo que está te paralisando hoje neste mundo babilônico, a luz resplandece na tua vida. E eu olho para você agora e eu profetizo: a tua vida não vai ficar do jeito que está. Deus vai entrar e vai mudar a tua história. Em nome de Jesus, nós profetizamos dentro de tempo e fora de tempo. Pregamos a palavra dentro de tempo e fora de tempo. Deus, ele diz, Evangelho de Romanos 12, que quem tem um dom de profetizar, que profetize. Quem tem um dom de amar, que ame. Quem tem um dom de se alegrar, as pessoas que se alegrem. E nós estamos aqui agora, pedindo a você, que você já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho da notificação e deixe o seu like. Agora a oportunidade está com a sua vida. Conte agora, ô Luiz, quem foi você na infância, na adolescência e na vida adulta. Tudo que você passou na tua história. Amém. Fica na liberdade do Espírito. Glória a Deus. Bom dia, pessoal. Sou o evangelista Luiz. Hoje estarei aqui contando um pouco do testemunho da minha vida, daquilo que Cristo fez pela minha vida. Amém? Pastor Guilherme, cresci num lar não cristão. Sim. Minha avó era mãe de santa, o meu avô também era pai de santo. Minha avó e meu avô ainda tinham um terreno de umbanda. E minha família toda nessa linhagem também. O meu pai, a minha mãe, pessoas que cuidaram muito de mim, amaram. Sou filho de 6 irmãos. Meu pai era coletor de lixo, sustentou a gente correndo atrás de um caminhão. E tenho muita honra daquilo que meu pai fez pela minha vida, pela Glória vida dos meus irmãos. Fui um jovem, pastor, sempre atentado, sempre fui um jovem bagunceiro. E eu lembro ainda que quando eu era pequeno, eu fazia muita bagunça. Os meus tios, minhas tias falavam que eu tinha o espírito do Exumirim, que eu era uma pessoa muito... Ela já profetizava. Já Você nem profetizava. conhecia do assunto. Não conhecia, era uma criança, né, pastor? E criança a gente sabe que Inocente. é inocente, é arteiro, né? E muitos falavam isso. O poder da vida e da morte está nos nossos lábios, né? Exatamente. Então, assim, às vezes ela te abençoar, ela estava te amaldiçoando. Mas também pela ignorância também, né, pastor? Sim. Infelizmente as pessoas, muitos falam daquilo que não Pela conhecem. impulsividade. Exatamente. E Jesus mesmo fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. Verdade. Né? Se a gente não tem uma base, que é a Bíblia, a palavra de Deus, a gente não tem um conhecimento da verdade, né? E então, pastor, eu sempre fui um jovem assim, arteiro, brincando. Meus pais sempre, na medida do possível, nunca deixou faltar nada pra gente, tirava deles e dava pra mim e pros meus irmãos. Sou muito grato a Deus por isso. E aí, pastor, cresci na adolescência, sempre fui um jovem curioso, sempre fui um jovem questionador também. E comecei a frequentar, junto com a minha família, terreiros
de Umbanda. Porque como eu cresci num lar assim, eu achava que Não era normal. era normal, isso era o caminho, que todos os caminhos levavam a Cristo Jesus, todos os caminhos levavam a Deus, que Jesus estava no meio de todos, né? De tudo. E eu fui um jovem muito curioso, comecei aí. E eu lembro que uma vez, pastor, eu fui numa sessão e uma entidade falou assim para mim: Olha, toda vez que você sentir medo, você pode chamar meu nome 3 vezes que eu vou estar com você. E eu era uma pessoa, pastor, muito medrosa, um jovem muito medroso. Eu tinha medo de escuro, tinha medo de não sei do que. Mas eu, É trauma de o quê? Que você chegou a alimentar isso? pastor, não sei te dizer, nunca sofri nada assim na minha infância, trauma, nada. Creio eu que agora eram espíritos, né, opressores, né, Sim. na vida, né, na minha vida. E eu começava a sentir muito medo assim, pastor. E essa entidade falou uma vez para mim isso, que era para mim falar o nome dela 3 vezes, que ela estaria ali, que ela ia ficar do meu lado e eu não sentiria mais medo. E toda vez, pastor, que eu sentia medo, eu chamava mesmo. Só que eu Qual o sabia, nome da entidade? era Maria Mulambo. E ela falava para mim E que quando você chamava esse espírito imundo, na hora, o que você sentia? eu não sentia nada. Eu só sentia um cheiro de cigarro. Podia estar num ambiente, pastor, eu começava a sentir medo, assim, não tinha ninguém, mas eu sentia o cheiro de cigarro. Eu não sentia arrepio, não sentia medo, nada. Eu sentia o cheiro de cigarro, sabia que ela estava ali comigo. E aí eu fui, pastor. Ela que domina a área do vício? É, Ah, pastor, é ela, Zé Pilintra, né? Todas essas entidades aí sim. na área do vício. E aí, pastor, eu começava a chamar ela, eu começava a sentir esse cheiro de cigarro e eu sabia. Tinha vezes que eu tava assim com as pessoas e de repente vinha esse cheiro de cigarro. Eu falava, vocês estão sentindo? Os outros, não, não tô sentindo cheiro nenhum de cigarro, não. Mas eu sabia, pastor, que ela tava ali, né? Porque, querendo ou não, eu dei legalidade para ela, né? Eu dei legalidade para esse espírito imundo trabalhar na minha vida, né? E aí, pastor, cresci, um jovem, bom aluno, bom filho. Porém, né, pastor, tinha um bom caráter, mas moralmente correto, mas espiritualmente todo desandado, né? Longe de Cristo Jesus. E eu tinha essa percepção de Deus, pastor, que Deus estava em tudo. Que era só eu ser uma pessoa boa, uma pessoa legal, que Deus estava comigo. Só que eu estava totalmente enganado, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem que ser obediente à palavra do Senhor, né? Se a gente quer ter Deus, a gente tem que ser obediente à palavra dele, né? E aí, pastor, eu comecei a me aprofundar um pouco. Começava a ir, Você começava. foi com quantos anos? Ah, pastor, desde criança. É? Desde criança, assim. Eu nasci nesse meio, né, pastor? Eu não sei te dizer. Você foi apresentado aos demônios Fui quando você era criança? apresentado, eu e minha irmã mais velha também, pastor. Fomos Você já apresentados. quebrou isso? Já Confessamento? quebrei, pastor. E ao longo do decorrer do testemunho eu vou contar também Amém. Fique à aquilo, vontade. como que Deus me libertou. E eu comecei a me aprofundar um pouco mais, e ia em alguns terreiros, começava a ler algumas coisas e fiquei muito curioso sobre isso. E aí, pastor, passou um tempo, eu nunca tinha tido assim uma experiência espiritual com essas coisas assim na minha infância. Aí, pastor, eu conheci minha esposa, Sim. a Paloma. E quando eu conheci a Paloma, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. A Paloma sempre cresceu no, sempre foi da igreja. E ela tirou um período que ela estava afastada. E ali a gente começou a namorar, pastor. Comecei a namorar ela e ali o inimigo começou a atrapalhar a minha vida junto com ela, pastor. Certa vez eu estava em casa, pastor, e eu comecei a sentir uma pontada muito grande no meu coração. E parecia que eu ia infartar, pastor. E eu peguei e falei pra ela, Paloma, não tô aguentando, tô sentindo muita dor no meu coração, parece que eu vou infartar. E eu não contei pra ninguém, só contei pra ela, pastor. E eu peguei, falei pra ela que parecia que eu ia morrer, qualquer hora eu ia cair duro. Era uma pontada, pastor, que não A tinha presença explicação. dela
Estava te incomodando? É, A vela ser luz está afastada? assim, e não assim, pastor, mas eu creio que era o próprio inimigo querendo tirar minha vida, porque ele sabia o propósito que Deus tinha na minha vida, mais pra Unindo com frente. ela, né? Se você Exatamente, se posicionasse com ela, exatamente, porque Deus não une pessoas, né, Deus no une propósito, propósitos, né, pastor. verdade. E a gente não tem ideia daquilo que Deus tem ainda pra gente, né. A gente imagina uma coisa, mas como a Bíblia diz que Deus ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou imaginamos, né. Ele faz muito mais do que nós imaginamos, né. Verdade. E aí, pastor, eu comecei a sentir essa dor. E era dias, pastor, dias, 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 dias sentindo essa dor. E ela falou assim: "Então, amor, marca um exame pra você fazer do coração". Pastor, eu com 22 para 23 anos, pastor, com pensando que ia morrer de infarto já. E aí, pastor, eu peguei, fui e fiz os exames e não deu nada nos exames, pastor. E continuava quando E eu continuava com aquela dor, pastor. E eu achava que eu ia morrer. Eu falei: "Será que é coisa da minha cabeça? Será que é coisa, eh, psicológica?" uhum. E não era, pastor, Meu Deus, é forte. era coisa espiritual, só que eu não tinha noção disso, pastor, era uma pessoa leiga. E aí, pastor, eu marquei exames, não dava nada, nada. Só que nesse período, pastor, a Paloma, ela voltou para Cristo Jesus. Ela se posicionou na presença do Senhor. Hum, E já fazia um tempo que a gente estava começando a namorar sério, né? E ela pegou e falou assim pra mim: "Luiz, eu vou voltar para a igreja. Eu vou voltar a servir a Jesus Cristo". Eu falei assim pra ela: "Tá bom". Ela falou assim: "Você vai?" Eu falei: "Não, Paloma, eu não vou". E eu era uma pessoa, pastor, que odiava crente. é, Não suportava, pastor. qual motivo? Porque eu cresci no meio que achava que crente era fanático, era doido, era religioso. Via muitas, infelizmente, eu via muitas pessoas que eu jogava futebol comigo que falavam que era cristão, mas não tinha comportamento de cristão. Falavam palavrão, besteira, fazia piadinha. E eu falava assim: se for pra mim ser um cristão assim, se isso quer ser cristão, eu não quero isso pra minha vida. Estão pior do que eu. Forte, testemunho. E eu falo, né, pastor, que como a gente falou antes, né, muitas pessoas olham a nossa vida, elas não vão olhar, elas não vão se converter por aquilo que a gente fala, mas pelo nosso modo de vida, como a gente se comporta, né? E uma das coisas que a minha esposa ela falou que ela casou comigo foi do jeito que eu tratava minha mãe. Ela falava assim, ó, eu vou casar com uma pessoa que trata a mãe bem, porque se ele não tratar a mãe bem, como ele vai me tratar? É forte. e ela Receba. e ela falava assim pra mim que quando ela me viu, ela viu que eu era uma pessoa amorosa com meus irmãos, com a minha mãe, e ela então ela decidiu ficar comigo ali, porque ela falou: "Se eu cuidava bem daquela Uhum. que me colocou no mundo, eu cuidaria bem dela", né. E e aí, pastor, ela se posicionou na presença do Senhor lá. E eu falei assim: "Paloma, eu não quero isso, você pode ir". Ela falou: "Amém, amor, respeito. Mas a partir de hoje a gente não vai fazer mais nada. Enquanto a gente não casar, a gente não vai fazer nada". E aí eu falei assim: "Tá bom". E ela pegou, pastor, e teve um sonho. Nesse sonho ela estava dentro de um carro, dirigindo. E atrás do carro estava eu e minha família toda. E ela tinha 2 caminhos, ou ela retornava ou ela seguia reto. E ali ela entendeu, pastor, que a a atitude que ela teria dali para frente influenciaria a minha família. Ou ela conduziria a minha família ao caminho de Cristo ou as coisas do mundo. Forte. E ali ela entendeu, pastor, que ela precisava se posicionar. E ela pegou e falou isso que não ia fazer mais nada, que enquanto a gente não casasse. Aí ela falou Sim. assim: "Vamos fazer uma oração aqui Cogitar. para que Deus quebre toda a maldição no meio Sim. da nossa família". Porque tanto da minha parte como da parte dela, Sim. todos se separavam, pastor. Certo. Era algo que parecia realmente uma maldição, Você que nenhum quebrou, né? casamento Aquele da ciclo. exatamente, nenhum casamento dava certo. Era só traição, infidelidade, tristeza, miséria, ambas famílias. E ela pegou e falou assim: "Vamos fazer uma oração aqui, amor, que Deus quebre essa maldição".
E eu não era cristão, eu falei, vamos fazer, né? Aí ela ali orando, pastor, e eu, pra mim, o que importava era amar. Não tinha conhecimento de nada dessas partes. E ela pegou, orou, pastor, numa segunda-feira. E na terça-feira ela foi pra igreja. E na igreja lá ela falou que Deus usou uma pessoa para falar assim pra ela que Deus tinha recebido a oração dela e do namorado dela. E que Deus iria entrar na minha vida e iria se apresentar para mim, ia me libertar e ia mudar. E a hora que ela falou isso para mim, pastor, eu falei, você acredita nisso? Falou, isso é mentira. É. Deus não fala com as pessoas assim. Isso é tudo psicológico. Olha o meu pensamento limitado, pastor. E aí ela falou assim, você vai ver, amor, se Deus falou, Deus vai te libertar. E aí, pastor, ela começou a receber o pessoal lá na casa dela para fazer visitas. Fazer visita no toda segunda-feira. E aí, pastor, eu não gostava. Eu jogava bola na segunda, saía do futebol e ia para casa dela ficar um pouco com ela. E aí eu ficava no carro enquanto eles estavam lá dentro, na sala, orando. Orando ali, falando um pouco de Deus. E eu ficava dentro do carro lá, porque eu não gostava. Só que, pastor, foi passando o tempo, eu saí do carro e comecei a ficar na garagem escutando ali. Aí eles iam de novo. Aí da garagem eu fui pro corredor. Aí do corredor, pastor, passou um tempo, eu fiquei na cozinha. É. Escutando ali o que eles estavam falando. Curiosidade. Curiosidade. Como você falou no começo, né? Que você tinha É, curiosidade de conhecer as coisas, né? tinha, pastor. E ali, pastor, da cozinha, comecei a ficar ali na sala, ali, comecei a ter amizade com alguns, comecei a quebrar aquela visão que eu tinha que todo crente era chato, religioso, era persistente, só gostava de dinheiro, era enganador. Eu tinha essa percepção e Deus foi começando a quebrar. Uma cegueira espiritual, né? Exatamente, tinha uma cegueira espiritual. E ali eu comecei a conversar mais com as pessoas. E aí, pastor, lá no meu trabalho, onde eu trabalhava, o meu ex-patrão, ele foi jogar umas coisas dele fora, que tinha na casa dele. E ali tinha uma Bíblia, pastor. E eu fiquei meio assim curioso, né? Porque eu vi eles falando assim de Deus, de Jesus, e eu fiquei meio curioso pela Bíblia. E aí, pastor, eu peguei aquela Bíblia e tinha vergonha de ler. Eu falava assim, nossa, imagine se alguém pega eu ler na Bíblia, vamos falar que agora eu fiquei religioso, né? E eu peguei, pastor, aquela Bíblia e dei para minha esposa, né? E aí ela falou assim, amor, um dia você vai ler e você vai ver o que Cristo vai fazer na sua vida, né? Eu falei assim, não, pelo menos não quero isso pra minha vida. E aí, pastor, aquelas dores no meu coração começaram a aumentar constantemente, pastor. Constantemente. E aí a Paloma falou assim, amor, vamos na igreja. Eu falei, Paloma, não vou. Só que um dia, pastor, você estava muito, mas muito triste. Pastor. Eu não sabia o que era, eu estava muito triste, estava desanimado. E era um dia de culto. Ela falou assim, amor, vamos na igreja, você vai ver. Peguei e fui, pastor, na igreja. Cheguei na igreja, pastor, vi lá os irmãos dando glória, aleluia, louvando a Deus, com as mãos levantadas, e eu cheguei lá com uma cara, pastor, assim, de o que eu tô fazendo aqui? E um irmão lá, pastor, naquele dia, teve uma oportunidade. E ele falou assim, ó, vou fazer uma oração aqui, porque Deus falou para mim que ele vai curar pessoas essa noite. Sim. E ele começou a orar, pastor, lá em cima do altar. E a hora que ele começou a orar, pastor, eu fiquei de olho aberto assim, e vi as pessoas de olho fechado, com a mão erguida, recebendo a oração, né? E eu de braço cruzado assim, pastor, assim, com a cara fechada, né? E falei assim, vou levantar o braço também, né? Vou ficar igual os irmãos estavam. Aí, pastor, eu abaixei minha cabeça e levantei a mão. Pastor, a hora que eu levantei a mão, a primeira experiência que eu tive com Deus, Deus me tocou, pastor. Eu nunca tinha sentido aquilo que eu senti, pastor. Pastor, eu fechei os olhos assim, fiz assim, pastor, e eu sentia como se fosse uma descarga na minha vida.
Pastor, eu sentia assim que eu estava tomando um choque, só que era algo que era bom, pastor. Sim. Não era algo que estava me machucando, era algo que era bom. E eu via, pastor, assim, ó, entrando assim no meu braço, assim, ó, e corria aqui e vinha pro meu coração. E descia assim pro meu coração, pastor. E eu fiquei assim, que é isso? Será que isso que é o Espírito Santo de Deus? Será que é isso que é o Espírito Santo de Deus que eles falam? É. E, pastor, eu comecei a sentir aquilo e aquilo me deu um queimando. Eu não sabia explicar, pastor. A palavra de Deus fala que quando aquela viúva tocou em Jesus, saiu virtude de Jesus, né? E eu creio que Jesus deu virtude para mim naquele dia. E aí, pastor, eu peguei e fiquei doido. Eu falei, que é isso? Aí veio aquela natureza, mano. Eu falei, não, isso aqui é emocionalismo. É porque eu tô nesse ambiente aqui, tô sendo influenciado por emoção. E eu peguei, pastor, fui embora. E não tinha contado pra ninguém o que aconteceu, eu só guardei pra mim, porque eu fiquei com vergonha. Eu falei, se eu falar pra alguém, eles vão falar que eu sou religioso, que eu tô emocionado, né? E tudo bem. Passou um tempo, pastor, eu não percebi, só que aquela dor tinha parado. Não estava dando mais. Só que eu não tinha percebido. Aí, num outro tempo, a minha esposa falou assim: amor, vamos na igreja. Vamos na igreja novamente. E eu peguei e falei assim: vou, né? Vamos sim. Pastor, eu peguei e fui. Cheguei lá, cultuei tudo. E não tinha sentido nada. Aí eu imaginei, aquele dia que eu senti isso foi emocionalismo. Eu vim a primeira vez para a igreja. Pastor, acabou o culto. Minha esposa falou assim: amor, precisa levar esse menino aqui embora. Que um jovenzinho foi lá na igreja, ele morava ali perto, só que tinha que cruzar um caminho, um terreno baldio lá. Aí minha esposa, pastor, pediu para mim levar ele. Aí eu falei assim: eu levo sim, amor, vou deixar uma criança aí. Aí, pastor, tava indo, esse rapaz que tinha orado, tava lá também, ele falou assim: eu posso ir com você, levar ele? Eu falei: pode sim. Aí fomos, levamos a criança, pastor, e sem falar nada, né? Eu falei assim: esse cara pediu pra ir comigo, nem conheço ele. E aí, pastor, na hora que a gente tava voltando, aí eu falei assim: vou puxar assunto com ele. Ele falou assim: você é o que da igreja, irmão? Ele falou assim: sou. Eu falei assim: você é o que da igreja? Você é pastor? Ele falou assim: não, eu sou missionário. Eu não sabia a diferença de missionário, pastor, presbítero, evangelista, diácono. Eu falei assim pra ele: porque o dia que você orou, eu senti algo diferente. Aí, pastor, ele falou assim: você sentiu aquele dia Jesus tocando no seu coração. E ali, pastor, ele começou a revelar tudo. Você sentiu aquele dia Jesus tocando no seu coração porque o diabo tinha colocado o diabo estava preparando um infarto na sua vida, João. Pastor, e ali ele começou a revelar tudo. E eu E não trazer para você a luz o que estava nas trevas. Né? Exatamente. E falar daquilo que estava acontecendo comigo. E ali Deus começou a usar ele, pastor. Foi a primeira profecia que eu recebi. E ali, pastor, ele começou a falar: Deus manda te perguntar. Seu coração não doeu mais depois daquele dia, né? Seu coração nunca mais doeu, né, jovem? Glória a Deus. E aí, pastor, eu fiquei assim: como assim? Eu não falei nada pra ninguém. Tudo eu fiquei no meu pensamento. Mas a Bíblia fala que Deus sonda o nosso coração e os nossos pensamentos, né, pastor? Deus conhece aquilo que a gente pensa, né? Aquilo que a gente fala em pensamento. E ali ele falou pra mim, pastor. E ali, pastor, eu comecei a sentir uma graça de Deus ali que eu nunca tinha sentido antes. E eu peguei e falei assim: Deus, o Senhor me curou. E a partir de hoje, eu vou te servir. Eu vou entregar minha vida pro Senhor. Porque eu sendo mal, falho, pecador, o Senhor me curou. Pastor, eu senti um amor ali, pastor. Amém. Quando você estava lá no envolvimento do ocultismo, você chegou a fazer algum ritual, alguma entrega, algum sacrifício de sangue, alguma coisa do tipo? Não, pastor, sacrifício de sangue não. Eu tomava os banhos, fazia umas oferendas, assim, nada de sacrifício de animal, não. Isso daí, não. Como eram os tipos de oferendas? Pastor,
era acendia uma vela, a gente entregava aquilo que a entidade pedia, essas Um exemplar, oferendas, assim. que é como você explicar ao povo entender, às vezes a pessoa deixa ali uma oferenda ali naquela esquina, mas tem como você É, explicar o significado para quem que é? assim, depende. O inimigo que ia Ele que falar, pede, pastor. ah, tá, Ele que pede, assim. Ele pede a bebida, ele que pede o cigarro, ele que pede o lugar. Aí varia muito de qual entidade ali que você está servindo, né? sim. É um espírito enganador, né, pastor? Ele fala, a gente sabe que é um espírito maligno, mas ele se dá nomes, dá característica A para Bíblia fala cada que é um. espírito, né? Esses Espírito, são é, mentirosos, né? são mentirosos. Tipo assim, a minha avó, ela recebia uma entidade que ela falava que só 3 pessoas no Brasil recebiam essa entidade. Né? E ali, pastor, a gente sabe que era mentira. Agora eu sei que era mentira, mas eles acreditam. Ela morreu, A minha avó, ela aceitou Jesus antes. não, pastor, ela morreu. Eu nem conhecia Cristo, nem conhecia E seu Cristo. avô Meu avô faleceu também, pastor. também não teve Não oportunidade. teve a oportunidade também. Infelizmente, assim. Hoje as suas tias que eram envolvidas continuam ou tem Cristo Jesus? Não, eu tenho tia que continua ainda, pastor. Tenho tia, eu tenho Já pregou para primo. elas? Eu nunca vi elas mais, pastor. Porque elas moram em outra cidade, sabe? E Mas você tem planos de um dia visitá-las? eu tenho um plano, pastor, de ver, Para mostrar, ver meus primos, né? é, mostrar aquilo que Deus fez na minha vida, falar um pouco para elas, levar uma palavra de esperança, né, pastor? Acredito que quando você senta na mesa, aí se chama relacionamento. E aí toda vez que quando a pessoa senta para te ouvir, pode saber que algo produtivo vai acontecer. Ela vai agregar para si. Ela nunca vai esquecer. Então a semente que se lançar, no tempo oportuno, ela vai florescer. Exatamente, eu Onde creio, vai pastor. começar a dar um brotinho. Daqui a pouco começa a crescer. E você vai regando. É importante você ter um número dela, você mandando algum versículo, mandando alguma palavra, perguntando, ô tia, benção, como é que a senhora está? Fazendo a comunicação no tempo oportuno, ganhar ela para Jesus. Amém. Entendeu? E tem, assim, algumas tias também que não falam, assim, sabe, pastor, com a gente, principalmente depois que meu pai, infelizmente, traiu minha mãe e se separaram. Aí a família, assim, ficou um pouco dividida, sabe? E aí eles continuam, alguns ainda continuam. Tem um primo que faz trabalho ainda, prima. Né? Alguns foram alcançados também, assim, por parte da minha outra prima também, que se converteu, sabe? E Deus tem trabalhado, assim, creio, na minha família, de um jeito, assim, que no momento certo que Ele vai se apresentar para eles, assim, e vai libertar. Sim. Sempre estou orando pela vida deles, né, pastor, para que Deus tire a cegueira espiritual que eles estão. E Tem como você continuar falando lá? Eu já volto rapidinho. amém. E aí eu falei isso, né, que serviria a Deus. Só que a partir disso começou as lutas espirituais. Eu e a minha esposa se casamos, né? E depois que a gente se casou, o inimigo se levantou de uma forma muito grande contra a nossa vida. Eu Sim. sempre. Aí, pastor, Hum. eu aceitei a Cristo, né? Comecei a frequentar a igreja e casei com a minha esposa. Tudo. Só que a partir desse momento começou uma luta espiritual tremenda, pastor. Tremenda. Aquelas entidades lá vinham me ameaçar, vinham falar para mim que iriam me matar, que não iria deixar eu servir, ir para a igreja, servir a Jesus. Pastor, eu lembro que certa vez quando eu estava em casa assim, minha esposa saiu para trabalhar mais cedo e eu estava deitado na cama. Passou uns 10 minutos assim, pastor, eu escutei a porta se abrindo assim. A porta se abrindo, pastor, e eu deitado ali na cama comecei a sentir algo pesado. E de repente, pastor, eu comecei a escutar umas pegadas assim e veio bem no meu ouvido falar assim: Você acha que eu vou deixar você em paz?
Você acha que eu vou deixar você servir a esse Deus aí? Você é meu, você me pertence. Meu Deus. É na hora que eu foi sua reação. Na hora, pastor, eu não senti medo, pastor, eu senti indignação, assim. E eu peguei e falei assim: não, eu não pertenço mais a você. A minha vida não pertence mais a você. Entreguei minha Sim. vida para Jesus. A minha vida pertence a Ele. Porque, pastor, o meu antigo pastor, ele sempre falava assim: meu filho, ele me ajudou muito na libertação. E ele falava assim: meu filho, toda vez que o inimigo tentar contra a tua vida, você declare e fale para ele que você entregou sua vida para Jesus. Sim. E eu falava isso, pastor. Eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu pertenço a Ele. Pastor, e era toda noite, pastor. Essa entidade vinha falar no meu ouvido que ia me matar, que não ia deixar eu ir para a igreja. E eu peguei, pastor, um dia e estava deitado assim, de cabeça para cima, assim, pastor, na cama. Pastor, de repente, a hora que eu abri o olho, tinha aquele espírito preto assim na minha frente. E ele tentava assim, pegar no meu pescoço, forçar, tipo, querer colocar algo assim na minha barriga. E ali eu ficava sem conseguir falar e ficava lutando, pastor. Aí a hora que Eu já presenciei isso quando estava no processo de libertação. e a hora que eu conseguia falar Jesus, aquilo lá saía. Tinha vezes que eu estava deitado assim na minha Eu pegava o carrinho no pescoço, do pescoço. dava uma, eu já presenciei isso já. E ali tinha vezes que eu estava deitado também de noite, aí eu acordava de noite com barulho de cachorro rosnando. Aí a hora que eu olhava assim pro pé da porta, assim, aqueles dois olhões vermelhos assim, rosnando pra mim, falando que ia me matar, falando que ia me matar. Falava que só esperava a oportunidade de eu sair da presença desse Deus que eu estava servindo, que eles iriam me matar. E ali, pastor, foi processo, sempre renunciando. Comecei a abrir mão de muitas coisas. Jesus foi me libertando da mentira. Jesus foi me libertando dos vícios, da pornografia, de tudo, pastor, que me alimentava ali, que alimentava a minha carne. Jesus foi me libertando. E a palavra de Deus mesmo fala, né, que é pra gente resistir ao diabo que ele fugirá de nós. Né? E eu comecei a resistir tudo ali, pastor, aos manjares que ele oferecia, tudo. E Jesus foi me limpando, me moldando, até que isso parou, pastor. E eu comecei a servir ao Senhor, comecei a buscar na palavra de Deus, porque muitas pessoas, né, têm essa impressão de que, tipo, para a gente vencer o inimigo da nossa alma, a gente tem que conhecer mais dele. Mas não. Para a gente vencer o inimigo da nossa alma, a gente tem que conhecer mais de Deus, né, pastor? Conhecer mais de Cristo Jesus. E ali, pastor, eu fiquei com uma fome da palavra de Deus que em 6 meses eu li a Bíblia inteira, pastor. Pegava assim, junto com a minha esposa e começava, pastor, ler, ler, ler. E era muito engraçado, porque quando eu estava junto com ela, tinha vezes que eu falava assim, Paloma. Aí ela levava um susto, ela falou, o que aconteceu? Ela falou assim, olha que a palavra de Deus fala. Como eu não sabia disso? Olha como a palavra de Deus fala. Sim. E lendo a palavra de Deus, pastor, eu percebi que eu precisava de um Salvador. Sim. E todos nós, né, pastor, temos que ter esse sentimento de que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um libertador. E esse libertador é Cristo Jesus, né, para nossa vida. E ali, pastor, tive esse entendimento. E comecei a servir, pastor, Deus com excelência. Começava a jejuar, passava dias jejuando, pastor, para lutar contra a minha carne, lutar contra esses espíritos imundos. Comecei a servir a Deus ali na igreja como um cooperador. Depois o pastor me ungiu ao diácono. E agora o pastor Raimundo me ungiu ao evangelista. Coisas que eu nem imaginava, só que como Deus tinha prometido para mim, para minha esposa, né? Que Deus me levantaria para pregar a palavra dele, ganhar almas para Cristo Jesus. E aí, pastor, estamos aí agora. É, eu e minha esposa estamos ali agora também tomando conta do evangelismo da igreja, da parte de missão, se posicionando na presença do Senhor e querendo alcançar vidas assim como Jesus me alcançou, me mudou, me transformou. Eu quero que você olhe para a câmera
Dá um incentivo para o povo que te ouve. Um abraço para o seu sobrinho. Queria mandar um abraço pro meu sobrinho Nicolas, a minha Isso. família toda. Amém? E falar para os irmãos que servir a Jesus, irmãos, não é fácil. Servir a Jesus pede para a gente renunciar, pede para a gente largar as nossas vontades. Mas quando, irmãos, tudo isso passar, nós olharemos para trás e vamos ver que valeu a pena. Vale a pena servir a Cristo Jesus, irmão. O homem nos abandona, o homem nos decepciona, mas Cristo Jesus, irmãos, ele não nos decepciona. Muitas vezes, assim, o que falta na nossa vida é posicionamento. E que você possa essa manhã ter certeza disso, de que Cristo, ele pode mudar a tua vida, de que Cristo, ele transforma, irmão. E ele não só alcança a tua vida, mas ele alcança a vida daqueles que estão do seu lado também. Jesus, ele transforma. Hoje, qual a sua maior experiência que você já viveu em Deus? Ah, pastor, tenho algumas, assim. Uma, pastor, que eu gostei muito, assim, foi uma vez que eu vi um anjo, pastor. É. Assim, quando eu tinha essas experiências com esses espíritos malignos, pastor, eu não sentia medo, assim, sabe? Mas um dia, pastor, que eu vi um anjo, pastor, eu senti medo, assim. Medo, assim, da santidade, né? Zacarias também, quando viu ele se assustou também, né? É, Porque Daniel, ele né? estava ali, de fato, preparando, né, o templo para Sim, acender sacrifício. o incenso, para, de fato, depois, né, abrir as portas para o povo entrar para orar, né? O povo estava lá de fora. E ele preparando ali o templo, o anjo vai e aparece. E ele disse, fica com medo, né? Aí o anjo pega e fala para ele, não é para ele ficar com medo, porque ele veio aqui para dar resposta para ele, que Deus ouviu a oração dele. Exatamente. Porque ele não podia ter filhos, mas só que o Sim, Senhor, quando ele entrega a promessa, Deus dá, ele dá vitória. e dá um Ele filho. estava velho, não podia ter filho. A esposa Isabel também não podia, Era era estéril. estéril. Deus vai, entra na madre e muda a história. Às vezes você está como Zacarias e como Isabel, mas só que Deus, quando dá uma promessa, ele cumpre. Eu quero profetizar na tua vida que Deus ouviu a sua oração e que no tempo oportuno de Deus o milagre vai chegar. E eu profetizo, você que me ouve, Deus vai te surpreender. Seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Aleluia. Onde foi até Zacarias, após ele receber a visão e a experiência, após ele sair do templo, todo mundo percebeu que ele teve uma visão da parte de Deus. E comecei a questionar. Sabe o que eu entendo? Tem certas intimidades que Deus nos revela que ninguém tem que saber. Lembra de Tiago, Pedro e João, quando estava lá em cima, no monte, onde teve ali uma presença de Moisés, Moisés e Elias, e Pedro, sempre ativo na obra, sim. ele queria já armar a barraca para eles já ficar ali, mas só que Jesus falou que aquela experiência que eles estavam vivenciando era só um momento oportuno, que não era para eles falarem o que viram. Eu entendo isso, irmão. Vai ter certas visões que Deus nos mostra que ninguém vai ter que saber. Mas aqui, ó, a gente vai ter que anotar no caderno a data, o que Deus nos mostrou. Porque quando se cumprir, a gente pode olhar e ver no nosso caderno de sonhos. A gente temos que anotar tudo para a gente não esquecer. Porque quando se cumprir, você volta lá para, ó, Deus me falou, Deus me avisou. Mesmo que Deus te alerte em algo para falar com o povo, é importante que você anotar. Porque muitas pessoas hoje têm desacreditado dos profetas do Senhor. Verdade. Porque existem muitas pessoas que estão recebendo comichão nos seus ouvidos, querendo receber somente aquilo que massageia o seu ego. A Bíblia vai dizer que nos finais dos tempos
Levantaram muitos doutores pelas suas próprias concupiscências da carne. Levantaram muitos doutores para beneficiar a si mesmo. E a gente temos que estar vigilante com esses pastores infiéis. Verdade. Eu quero agradecer a Deus pela sua oportunidade de estar aceitando esse convite, vai estar aqui, contando um pouco da sua história. Acredito eu que quem te ouvir vai ser impactado pelo que Deus fez na tua história, na tua vida. Eu sei que nada é em vão. Eu sei que algo que você falou fez sentido na vida de uma pessoa. O seu incentivo, a sua vontade vai gerar no coração dessa pessoa que está te ouvindo. Em nome de Jesus. Às vezes essa pessoa que está te ouvindo, está me ouvindo, muitas vezes ela pode estar incrédula como você foi, pode estar julgando o crente, pode estar chamando a gente de religioso, mas nunca teve experiência. Mas no dia que tiver a primeira experiência, vai falar, perdi tempo para falar aquilo que não era verdade. Mas só que Deus, ele te perdoa. Mas a consequência do que você semeou, pode saber que vai ter. Exatamente. Não sei de que forma, mas vai se concretizar. Amém? Amém. Tem mais alguma coisa a dizer? A falar alguma coisa? Não, pastor. Não? Vamos encerrar com uma oração? Vamos. Vamos agora. Senhor, meu Deus e eterno Pai. Sim, Deus. Nós te agradecemos, Jesus, Senhor, meu Pai, Deus, por mais uma oportunidade. Te agradecemos, meu Deus, por esse testemunho na qual o teu céu apresentou, meu Pai, perante as testemunhas. Acredito eu, Senhor Deus, que por onde o evangelista Luiz foi passar e contar um pouco do seu testemunho, que vidas são transformadas, vidas sejam impactadas e cheias do poder do Espírito Santo. Senhor, nós queremos te pedir agora, guarde a mente, guarde o coração, não deixe que nada venha faltar na vida do teu servo, que a luz que brilha sobre ele, meu Pai, resplandeça naqueles que estão nas trevas. Senhor, nessa Bíblia aqui, eu quero profetizar na tua vida. Amém? Amém. Isaías 60. Glória. Isaías 60. Eu vou liberar esta palavra da parte de Deus sobre a tua vida. Segundo a vontade de Deus, ela irá se concretizar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Essa mensagem irá o quê? Se ser concretizada em nome de Jesus. Isaías 60. Amém? Quando eu leio, eu vou impor as minhas mãos em cima da tua cabeça, um ato profético. E diz assim a palavra do Senhor: levanta-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor estará raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para resplendor do seu amanhecer. Levanta os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vê até você. Os filhos chegam de longe e as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria. O seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá abundância do mar, e as riquezas das nações serão trazidas a você. O seu território ficará coberto por uma multidão de camelos. Os dromedários de Midian, de Efá, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. E eu profetizo, em nome de Jesus, que aonde você, aleluia, colocar a planta dos teus pés, vai brilhar a luz e a presença de Deus sobre a tua vida, sobre a tua geração, em nome de Jesus. Seja fiel no pouco com Deus, no muito Ele te colocará, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Eu peço que os irmãos
bate palma e louve ao Senhor. Amém? Pode Amém. encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus.